E aí, pessoal, beleza? Vamos dar início aqui às nossas aulas de raciocínio lógico, tá? Essa é a aula de número 1, beleza? Onde nós iremos trabalhar a parte de proposições lógicas, tá? A importância desse assunto é no seguinte sentido. Quando nós estamos fazendo questões de raciocínio lógico, nós temos em todas as questões, tá? A banca examinadora sempre fala assim, de acordo com a proposição lógica tal, de acordo com a proposição, sempre fala em proposição, toda hora. E aí, você pode ter a seguinte dúvida elementar. O que é uma proposição lógica? O que é uma proposição dentro do raciocínio lógico? Então, na aula de hoje, a gente vai responder a essa pergunta. O que é uma proposição? E ela é fundamental para que nas outras aulas você entenda a base, tá? Porque tudo que você for estudar no raciocínio lógico começa pela proposição, beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu lhes faço é: o que é uma proposição lógica? O que é uma proposição lógica? Essa é a primeira pergunta. E eu já vou responder aqui para vocês, tá? Uma proposição lógica, pessoal, é uma oração declarativa que permita ou admita um valor lógico. Verdadeiro ou falso. Isso é a definição de proposição lógica. Então, primeira coisa, é uma oração. O que é uma oração? Uma oração, você não precisa saber conceitualmente, do ponto de vista técnico, tá? Mas a gente lembra lá do português que se é uma oração, então nós temos um verbo, né? Nós teremos um verbo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição, tá? Simplesmente assim, ó, bom dia. Bom dia. Isso é uma proposição lógica? Não. Isso aqui não é uma proposição lógica, tá? Por quê? Porque eu não tenho um verbo aqui, tá? Não é uma oração. Esse é o primeiro ponto. É uma oração declarativa, tá? O que é declarativo? O nome já fala, você está declarando alguma coisa. Por exemplo, Guilherme gosta de futebol. Ok. Guilherme gosta de futebol. É uma oração, porque tem um verbo, e é declarativa, porque eu estou declarando alguma coisa. Eu estou declarando que o Guilherme gosta de futebol. O que seria diferente de uma oração declarativa? Seria, por exemplo, uma oração imperativa, tá? Uma oração com cunho imperativo. O que é uma oração imperativa? Ou uma frase, uma oração, um período que tenha um sentido imperativo? É quando existe uma ordem. Se você dá uma ordem, você não está declarando alguma coisa. Você está dando uma ordem. Por exemplo, levanta-te e vá trabalhar. Tem verbo? Tem verbo. Porém, não é uma oração declarativa. É uma oração que é imperativa. Eu estou dando uma ordem. Levanta-te e vá trabalhar. Isso daqui não é uma proposição lógica, tá? Beleza. Aí a continuação da definição é que permita ou admita um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo,
Guilherme gosta de futebol, eu consigo atribuir um valor lógico. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Eu consigo atribuir. Quando eu tenho algo imperativo, uma ordem, eu não consigo atribuir um valor lógico, tá? Lembra dessa frase que eu coloquei: levanta-te e vá trabalhar. Não tem como eu atribuir verdade, ou se é uma proposição verdadeira ou falsa. Não tem como, porque é uma ordem. Uma ordem você tem que cumprir. Então, se não é uma oração declarativa, então não vai ser uma proposição lógica. Lembra disso, tá? E outra coisa importantíssima é o seguinte, vou colocar até de vermelho aqui, ó. Não interessa o mundo real. Não interessa. Isso aqui é uma observação. Não interessa o mundo real. O que quer dizer isso aqui? As questões, elas irão dar ali proposições lógicas e algumas coisas às vezes não vai fazer sentido. Por exemplo, vamos imaginar que a questão da sua prova, ela colocou assim, ó, Pelé é argentino, tá? E assim, eu já vi questões que colocou coisas do Pelé e foi coisa sem sentido, ó. Pelé é argentino, Pelé joga basquete, e aí a questão fala que isso é verdadeiro. A questão fala que é verdadeiro. Aí você pode pensar assim, não, isso aí tá errado. O Pelé não é argentino. Pessoal, grava na sua cabeça. Não importa o mundo real. Ah, no mundo real, o Pelé é brasileiro, tá? O Pelé foi brasileiro, né? Porque ele já faleceu. Então, o Pelé, ele é brasileiro, tá? No mundo real. No mundo do raciocínio lógico, se a sua questão falar que o Pelé é argentino e que isso é verdadeiro, você considera que é verdadeiro, tá? Ou, por exemplo, Pelé é jogador de basquete. A questão fala que isso é verdadeiro. Você assume que é verdadeiro. Por quê? Porque não interessa para nós, no estudo do concurso público, o mundo real. Não importa, beleza? Então é isso, tá? A definição de proposição lógica é essa, ok. E aí, pessoal, é importante também que nós saibamos, tá? O que não é uma proposição lógica. Por quê? Eu sabendo, né, sabendo a definição da proposição lógica e sabendo o que não é uma proposição lógica, nas questões, se eu consigo identificar isso, eu consigo acertar com mais facilidade. Isso aqui, pessoal, é a base do raciocínio lógico, beleza? Então vamos lá. Número 1. O que não é uma proposição lógica? Primeiro, perguntas. Perguntas. Então, se tem uma pergunta na sua questão de raciocínio lógico, você já assume que está errado. Porque se tem pergunta, pergunta não é proposição lógica, beleza? Por exemplo, Maria gosta... Maria gosta de doces? Ponto de interrogação. Maria gosta de doces? Isso é uma pergunta. Se é uma pergunta, não é uma proposição lógica, beleza? 2. Quando nós temos ordens, coisas imperativas. E aí tem um exemplo que eu dei, né, anteriormente. Levanta-te e vá trabalhar. Nesse caso é uma ordem. Se é uma ordem, não é uma proposição lógica. Beleza? 3. Exclamação. Se tem exclamação, não é proposição lógica. Como, por exemplo, né? Sua questão coloca assim, ó, bom dia. E um ponto de exclamação. Se tem exclamação, não é uma proposição lógica. Beleza? 4. Paradoxos.
Pessoal, pensa comigo. Se na minha definição de proposição lógica é uma oração declarativa que permita, né, ou admita eu atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso para aquela proposição lógica, se eu tenho uma situação paradoxal, eu não consigo atribuir verdade ou um verdadeiro ou falso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui falando mesmo, né? Suponha que a questão fale assim para você. Guilherme e Bruno são irmãos gêmeos. Guilherme tem 23 anos, Bruno tem 42 anos. Pessoal, faz sentido isso do ponto de vista lógico? Não faz. Por quê? Porque se os dois são gêmeos, os dois têm que possuir a mesma idade, os dois têm que ter 23 anos, por exemplo. Então, se a questão fala uma coisa assim, paradoxal, que não dá para você atribuir verdade ou mentira, por quê? Se eu falo que é verdadeiro que Guilherme tem 23 anos, se ele e Bruno são gêmeos, o Bruno tem que ter 23 anos também. Só que o enunciado fala que Bruno tem 43. E supõe que o enunciado falou a verdade, tá? É verdadeiro. Então não faz sentido, é paradoxal. Se é um paradoxo, não é uma proposição. Cuidado com isso. E por último, nós temos as sentenças abertas. Sentença aberta, né? Sentenças abertas. E um exemplo que a gente pode colocar, uma coisa matemática, tá? Lógico, as questões nem sempre vão dar coisas matemáticas, mas, por exemplo, x maior do que 5. Isso daqui é uma sentença aberta? É. Por quê? Se o meu x for igual a 6, tá correto isso aqui? É verdade? Eu consigo atribuir verdade ou se é verdadeiro ou falso? Consigo. 6 é maior que 5, então é verdade, tá? Eu consigo falar que é verdadeiro. Eu posso falar que o x é igual a 4? Posso. Se eu coloco que é igual a 4, 4 maior que 5 é falso, então eu coloco que é falso. Eu posso falar que vale 100? Posso. 100 é maior que 5? Verdadeiro. Eu coloco verdadeiro. Eu posso falar que é 1? Posso. 1 é maior que 5? Não. Então é falso. Ou seja, quando eu tenho uma situação de sentença aberta, eu tenho, tá, diversas possibilidades. Então, eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Nesses exemplos que eu dei, em casos é verdadeiro, em outros casos é falso, tá? Então, eu não consigo atribuir o valor lógico, tá? Não consigo. Então, sentenças abertas também não são proposições lógicas, ok? Beleza. Então a gente estudou o que é proposição lógica, estudamos o que não é uma proposição lógica e agora a gente vai estudar a diferença das proposições simples e das proposições compostas, beleza? Tá. Aí, pessoal, a gente vai estudar na próxima aula com mais calma, né? A questão dos conectivos, tá? Mas segura essa informação aí. Primeira coisa, eu vou falar o seguinte, ó. Guilherme gosta de futebol. Beleza. Isso aqui é uma proposição lógica? Vamos pensar. É uma oração? É. Tem um verbo aqui. É uma oração declarativa? Tá declarando alguma coisa? Tá. Guilherme gosta de futebol. Tem pergunta aqui? Não. Tem exclamação aqui? Não. Isso aqui é uma ordem? Não é. É paradoxal? Também não. É uma sentença aberta? Também não. Então é uma proposição lógica. Ela é simples ou composta? Nesse caso aqui, é mais tranquilo de observar porque nós temos só um verbo, tá? Nós temos um verbo, temos uma proposição, não temos mais nenhuma informação. Então, nesse caso, é uma proposição simples, tá? Simples. Você tem uma informação aqui, Guilherme gosta de futebol. É essa informação que você tem. Agora, suponha que seja, vou colocar outro exemplo. Guilherme
gosta de futebol, gosta de futebol e de basquete. Tá. Nesse caso aqui, nós temos o verbo, tá? Só que agora eu tenho duas informações diferentes. Eu tenho Guilherme gosta de futebol e de basquete. Eu posso fazer uma releitura disso aqui da seguinte maneira: Guilherme gosta de futebol e Guilherme gosta de basquete. É como se eu tivesse duas coisas diferentes. Guilherme gosta de futebol, Guilherme gosta de basquete. Então isso aqui é uma proposição composta, tá? E, além disso, ela é uma proposição composta porque as duas proposições, Guilherme gosta de futebol, Guilherme gosta de basquete, essas duas, elas estão conectadas pelo que a gente chama de conectivo lógico. Quem é o conectivo lógico aqui? O e. Beleza? Nós não aprendemos o que é conectivos ainda, é na próxima aula, porém eu já vou colocar aqui. Conectivo. Beleza? Essa oração aqui, eu poderia reescrevê-la para você entender melhor da seguinte maneira, do jeito que eu falei, ó. Guilherme gosta de futebol e gosta... Eu poderia colocar, né? E Guilherme gosta de basquete, mas eu vou omitir, né? Vou colocar e gosta de basquete. É a mesma coisa da de cima. A diferença é que aqui eu deixei explícito o verbo nas duas proposições. Porque tem professor que fala que se tem dois verbos é uma proposição composta. Mas se a gente observar esses dois exemplos aqui, algumas questões vão omitir o verbo, tá? Igual eu coloquei aqui, Guilherme gosta de futebol e de basquete. Mas está implícito que a frase é Guilherme gosta de futebol e gosta de basquete, tá? Então toma cuidado com isso. Eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. Eu tenho duas proposições, porque eu tenho duas informações diferentes. Guilherme gosta de futebol, Guilherme gosta de basquete, tá? Que estão ligados por um conectivo, que é o conectivo e. Tem outros conectivos, a gente vai aprender a próxima aula, tá? E é uma proposição composta. Beleza? Pessoal, isso aqui é o básico, tá? Da parte de raciocínio lógico. Sabendo isso daqui, você já tem a base fundamental do que é uma proposição e quase tudo que vem no raciocínio lógico deriva das proposições, beleza? Dito isso, vamos fazer umas questõezinhas para que a gente consolide, tá? O nosso conhecimento. Vamos lá. Define-se uma proposição, então ele está definindo o que é uma proposição, como sendo uma sentença declarativa, igual nós falamos, né, uma oração declarativa, cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso, ou seja, permite-se ou admite-se que a gente atribua um valor lógico de verdadeiro ou falso, beleza? Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Ou seja, ele quer que você fale, que você marque qual dessas alternativas aqui serão, né? É proposição, tá? Conforme a definição que nós vimos. Vamos lá. Letra A. Feliz aniversário. Feliz aniversário e nós temos uma exclamação aqui. Pessoal, se tem exclamação, é proposição? Não. Nós vimos isso. Se tem exclamação, não é proposição. Beleza. Letra B. Na letra B, nós temos uma pergunta. Pergunta. Se tem pergunta, é proposição? Não é também. Nós vimos aqui, ó. Nós vimos aqui. Se tem pergunta, não é proposição. Próximo. Aí vamos para a letra D, tá? D. Leia com mais frequência. Pessoal, isso daqui é uma ordem.
Leia com mais frequência, eu estou dando uma ordem. Ordem é imperativo. Imperativo não é proposição. Próxima. A idade do jogador multiplicada por R$50 será o valor do prêmio. Pessoal, presta atenção comigo. Qual é a idade do jogador? Qual é essa idade aqui? Não sei. A idade é uma incógnita. Essa idade eu posso chamá-la de X. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma sentença aberta. Por que é aberta? Porque eu não sei qual é a idade do jogador para poder multiplicar pelos 50 e ter o valor do prêmio. É algo aberto. Pode ser que essa idade seja 18, 25, 30, eu não sei. Então é uma sentença aberta. Se é uma sentença aberta, não é uma proposição. E aí vem a letra C, que é o nosso gabarito, e vamos ler, né? Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no trabalho. Eu tenho o verbo aqui. Eu tenho o verbo aqui. É uma oração? É. É declarativo? É. Eu estou declarando alguma coisa. Eu declaro que se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Eu estou declarando isso. Tem exclamação? Não. Tem pergunta? Não. É algo imperativo? Não. Tem alguma coisa aberta aqui para ser sentença aberta? Também não. E os conectivos, né? O conectivo aqui, a gente vai estudar na próxima aula, mas já estou adiantando, é outro, tá? É o conectivo se, então. Então, nós temos duas proposições. Nesse caso, é uma proposição composta, tá? Aqui é composta, tá? Por quê? Porque eu tenho duas informações diferentes. Pedro levanta mais cedo, Pedro chegará no horário combinado. Eu tenho duas, tá? Que estão conectadas pelo meu conectivo se, então. Portanto, gabarito, letra C de cachorro. Beleza? Próxima. Questão do Instituto Access. Vamos lá. Dentre as proposições abaixo, assinale aquela que é classificada como simples. Simples. Olha só, vamos lá. Vamos começar pela letra B, tá? Olha a letra B. Mateus é filho do Beto ou do Golias? Pessoal, eu posso reescrever a letra B assim, ó. Mateus é filho do Beto ou é filho do Golias? Eu posso escrever assim? Posso, né? A letra B, ela meio que omitiu o verbo que nós tínhamos aqui antes do Golias, né? Ele omitiu. Ele pode fazer isso, tá? O examinador pode fazer isso. Então, Mateus é filho do Beto ou do Golias, tá? Lendo de outra maneira. Mateus é filho do Beto ou é filho do Golias, ou Mateus é filho do Golias. Então, eu tenho um verbo aqui, eu tenho um verbo aqui, eu tenho duas informações diferentes, Mateus é filho do Beto ou Mateus é filho do Golias, certo? Eu tenho duas informações diferentes, tá? E tá conectada pelo conectivo ou, beleza? Conectivo ou. Então aqui, ó, conectivo. Então, o que é isso aqui? É uma proposição simples ou composta? Aqui é uma proposição composta. Beleza. Olha a letra C. Marina gosta de batata e cenoura, tá? A gente pode reescrevê-la? Vamos reescrever. Marina gosta de batata e gosta de cenoura. Ou seja, assim como a letra B, na letra C foi omitido esse verbo, tá? Mas eu tenho um verbo aqui, eu tenho um verbo aqui, eu tenho duas informações diferentes. Marina gosta de batata, Marina gosta de cenoura. Tem um conectivo aqui, tem um conectivo, que é o E. Beleza? Então, o que é isso aqui? É uma proposição composta. Beleza? Composta também. Beleza. E aí a letra D, como é que é a letra D? Jussara é educada, eu tenho um verbo aqui,
não sai de casa sem escovar os dentes. Eu tenho outro verbo aqui, certo? É uma proposição, os dois casos? É. Não tem exclamação, não é pergunta, não tem ordem, não é uma sentença aberta, então é proposição. E aí você concorda comigo que estão duas proposições diferentes? Olha só, Jussara é educada, é a primeira proposição. Depois da vírgula tem outra proposição. Jussara não sai de casa sem escovar os dentes. Então aqui também é composta. Aí você me pergunta, cadê o conectivo? Nesse caso, o conectivo é a própria vírgula, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai estudar os conectivos lógicos, vocês vão entender isso, tá? Mas, para acertar a questão, vocês tinham que saber isso, tá? Tem as duas proposições, informações diferentes, que elas juntas, né, se tornam uma proposição composta. O gabarito é a letra A, e aí você pode ler, né? Amo minha mãe Maria de Fátima. Aqui nós temos o amo, que é o verbo. Tem mais alguma outra informação? Não. Pode ser assim, ó, fulano ama a mãe Maria de Fátima. Tá ok, tá? Eu tenho um verbo, eu não tenho mais nenhuma informação, eu não tenho um ponto de exclamação, eu não tenho uma pergunta, eu não tenho uma ordem, então é uma proposição. Essa questão aqui, ela até teve uma discussãozinha aí, porque parece que passa, né, um sentimentalismo, tá? E também se a gente tem esse sentimentalismo, nem sempre vai ser uma proposição. Mas assim, a letra B tá errada, a letra C tá errada e a letra D tá errada. A correta é a letra A, beleza? Apesar de ter uma discussão. É só você pensar, eu tenho uma informação aqui, fulano ama a mãe, é isso. Eu tenho um verbo, então, e eu tenho uma informação, né? Porque eu poderia ter um verbo, duas informações, o verbo estar omitido na outra. Entretanto, tá bem correta, tá? Gabarito é a letra A, proposição simples, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver gostado, deixa aqui nos comentários. Se tiver mais alguma sugestão de vídeo, de resolução de questões, fala aqui. Se gostou, já sabe, né? Curte, compartilhe, manda pro amigo. E no mais é isso. Abraço e até a próxima.